Olá a todos, eu sou o Paulone e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione as notificações para você ficar sabendo das novidades pintando por aqui. E nós estamos na Semana da Reforma Protestante e prosseguindo com uma série de breves reflexões nos 5 solas da Reforma. E hoje é dia de nós falarmos do sola fide, somente pela fé. Gostaria de compartilhar com vocês talvez um versículo que ataca ou que lida com a questão da fé de uma perspectiva mais ampla, e é o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17, um dos versículos principais do movimento aí começado por Martinho Lutero em 1517. E o texto diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você já notou quantas vezes a palavra fé, pistis, ou o verbo crer, pistel, é utilizado aqui nesse texto? E nós conseguimos analisar nesse texto uma dimensão muito mais ampla daquilo que nós comumente associamos à fé. Nós consideramos a fé, em muitos casos, apenas como um mero instrumento para a salvação, ou seja, nós até citamos Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós associamos a fé apenas ao momento T0 da salvação. Mas o que Romanos, o que Paulo está nos ensinando, é que essa fé é o começo, o processo e o fim de todas as coisas. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação para todos aqueles que creem. Ou seja, essa fé é o elemento que torna obsoleto padrões de antigamente, do Antigo Testamento. Ou seja, padrões de etnicidade, por exemplo, judeus e gentios. Não existe mais com Jesus uma discussão nesses termos. Tanto judeus como gentios, eles são chamados por meio da fé. E é pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus. É pela fé que nos apropriamos de todos os benefícios que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. E é pela fé que nós somos feitos povo de Deus e habitação do Espírito Santo. Primeiro, logicamente, dos judeus, porque Jesus foi judeu. O Evangelho foi primeiramente anunciado aos judeus, mas nós vemos que o Novo Testamento é essa abertura milagrosa, providencial e graciosa de Deus a um povo que não somente é reconhecido pela sua etnicidade ou pela sua descendência, pela coloração do seu sangue, mas um povo que é o povo da fé. Ou seja, para ser hoje povo de Deus e herdeiro das promessas de Jesus Cristo, nós só precisamos crer. Essa fé é dada por Deus. Essa capacidade de nós olharmos para o invisível, ou seja, para a realidade de Deus que nós não enxergamos e termos a mais absoluta convicção de que mesmo que nós não enxergamos, nós sabemos que Deus existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, é obra já do Espírito Santo. Então, se você tem fé no seu coração, mesmo aquela fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, você já pode ter a certeza de que o Espírito já está agindo dentro de você. Versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós temos a citação de Abacuque 2:4, que nos ensina que a fé não é apenas um elemento de mera adesão ideológica ou uma adesão cognitiva. Não, a fé é o princípio, meio e fim da vida cristã. Nós cremos no começo e Deus nos reconciliou com Jesus Cristo. E essa fé que vai se renovando pela presença do Espírito Santo, essa fé que vai se transformando em algo cada vez mais robusto
por meio do conhecimento da palavra de Deus. E é essa fé que nos faz superar todas as dificuldades que essa vida nos impõe para vivermos sempre de acordo com a palavra de Deus, com a vontade desse Jesus e segundo a justiça desse Deus. Essa justiça que é aplicada a nós pela obra do Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos revestidos por aquilo que Jesus fez na cruz, Deus nos olha com um olhar de reconciliação, um olhar de perdão em relação aos nossos pecados, e tudo isso por meio da fé. O quanto você crê em Jesus, o quanto você confia em Deus. Essa fé não é apenas para uma simples adesão a uma religião, mas é uma fé que te leva a obedecer. É uma fé que te leva a cada vez mais ser leal a esse Rei Jesus. É uma fé que move você a cada vez ser mais parecido com o Senhor Jesus. A reforma nos trouxe novamente a importância dessa fé. Essa fé que é dom de Deus. Essa fé que é o motor que nos conecta com a realidade divina, desse Deus trino, desse Deus que se importa conosco, que nos restaura por meio de Jesus Cristo e que está presente hoje por meio do seu Espírito Santo. Você crê em Deus, você confia nele, você vive como justo, de fé em fé, que nós possamos continuar crendo em Deus, nesse Deus que é o nosso Pai, nesse Jesus Cristo que é o nosso Senhor, nesse Espírito Santo que é o nosso Consolador. Nos vemos no próximo vídeo e Sola Fide. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!